Olá, meus queridos amigos, que bom podermos estar juntos mais uma vez. Iniciando mais uma semana na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E como eu sempre digo e vou repetir novamente, se você está respirando, se seu coração está pulsando nesse momento, é que o propósito de Deus ainda se alonga na sua vida, porque você nasceu dele e você deve voltar para ele. Nós vamos hoje conhecer uma história tremenda do Eliezer Souza. Ele vai contar para nós aquilo que Deus fez na sua vida, um testemunho tremendo que nós começamos hoje e continuamos na próxima segunda-feira. Eu tenho certeza que Deus vai edificar de uma forma tremenda a sua vida e o seu coração. Quero deixar aí os nossos canais de comunicação. Você quer conversar com a gente, mandar também a sua história, manda aí para o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Ali no Facebook nós temos duas páginas, Programa Devocional Intimidade e também a nossa página de frases, o Frases Devocional Intimidade. Meu querido, abra o seu coração para que Deus possa ministrar de forma intensa e profunda aquilo que Ele preparou para essa segunda-feira. E esse é o nosso quadro E Se Fosse Você? Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Eu quero também cumprimentar a querida amiga Eliezer Souza. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Mônica. Agradecer pela oportunidade de contar o meu testemunho de vida, transformação que Deus fez na minha vida, me ajudando a passar toda a dificuldade que eu tive, né, vencendo as barreiras, e deixar a todos que estão nos assistindo um bom dia. Que Deus abençoe a vida de vocês e creio que vai ser bênção para todos conhecer um pouco da minha história. Amém? Amém. Eliezer, a coisa mais importante, eu creio, no testemunho é a edificação que ela causa sobre a vida de outras pessoas. Porque muitas pessoas passam a se identificar com as mazelas que nós vivemos. E essas mazelas são transformadas em degraus para que nós possamos viver o propósito de Deus, né? E você está hoje com 30 anos, né? Um moço jovem, bonito, com essa voz de locutora aí. E o Eliezer, ele nasceu num contexto bem difícil, né? E já de nascimento, e ele vai começar a contar essa história pra gente, você vai ver o amor e o amparo de Deus, a misericórdia de Deus e principalmente o chamado de Deus. Não importam as circunstâncias, Deus está no controle de tudo. Então, começa a contar pra gente, Eliezer, eu fui muito impactada quando eu li o teu testemunho, já no seu nascimento, como se deu o seu nascimento. Na verdade, assim, o que aconteceu desde quando eu nasci foi toda a criação já que veio da minha família, né? Meus pais biológicos, na verdade, e depois com o tempo eu fui adotado, né? Mas já de início eu nasci em casa mesmo, enfim, não deu tempo para correr para o hospital, né? Ajuda médica, foi o meu próprio pai que fez o parto, e desde então ali ele estava embriagado, ele não estava bem para fazer. Sim. Até porque teria que ser alguém com capacidade para isso. Mas, enfim, vim sofrer um acidente, porque ele fez o parto e ali escapou das mãos dele a minha vida, na verdade. Caí com a cabeça bem no sofá e abriu uma rigorosa, um corte bem profundo daí. Uma criança recém-nascida, corte... No momento do teu nascimento, no momento já aconteceu com você? Foi instantâneo. Ele fez o parto, cortou, vamos dizer, o umbigo, assim, né? Falando, cortou do jeito que veio e daí escapou e deixou com que eu caísse, bati com a cabeça e ali abriu um rasgo na minha cabeça. Então foi muito difícil aquele momento, já fui entre a vida e a morte. Já para nos o primeiros hospital. Momentos de vida? Primeiros segundos ali já, né? Foi uma coisa bem complicada. Ele é uma pessoa que bebia muito também. A história é bem interessante por isso, porque o amor do Senhor, né? O amor de um Deus, Deus poderoso, né? Quem não crê no amor de Deus, né? Deus, ele cuida daqueles que são escolhidos e aqueles que têm um chamado, né? É verdade. Porque todos nós temos, né? Mas a diferença é que, às vezes, em algumas determinadas vidas, algum vem de uma forma mais fácil e outra de uma forma mais difícil.
E algumas praticamente aos olhos humanos, então difícil, impossível mesmo de acontecer. Na verdade, a tua vida poderia ter acabado naquele momento. Exatamente. E a gente sabe pela fragilidade de um ser que acaba de nascer com a sua cabecinha toda aberta ali, né? Você poderia ter morrido na hora. Sim. Mas não foi assim, porque o Deus Todo-Poderoso estava com você naquele momento, né? Creio que Deus botou a mãozinha dele, né? Verdade, né? Não teve outra. Aí dali eu parei entre a vida e a morte e o hospital. Isso eu sei porque eu sei da história, né, Mônica? Porque, na verdade, os meus pais adotivos, é como se Deus estivesse modelando já. Como ele já tem tudo preparado, mas automaticamente estava tudo modelado, tudo no seu devido tempo. Enquanto meu pai biológico, corria comigo para o hospital, minha família, enfim, não sei nem quem foi que me socorreu naquele momento, mas uma família muito humilde, né? Vamos dizer, num bairro muito humilde, que era o Bosque, o nome do bairro. Na cidade de? Rio Grande do Sul, né? Uma cidade portuária ali, onde, enfim, gera até hoje muita doença, gera muitas drogas, onde vem tudo, né? Portuária, né? Então, correu para o hospital. Devido a isso, no outro lado, vamos dizer, na outra cena, né? Um pai e uma mãe, um homem e uma mulher que queriam ter o sonho de ter um menino ou uma menina, mas ambos não tinham condições. Não sei qual parte que não poderia ter. Sim. Não sei se é da parte do meu pai ou da minha mãe, mas enfim. Sim. Então, meu pai, com uma surpresa, pediu para Deus, resolva, né? Quero que você me ajude, Deus, a constituir um lar, uma família. Eu preciso ter um filho, eu e minha esposa. E um amigo do meu pai biológico falou para o meu pai adotivo. Olha o cuidado de Deus. Hein? Não, impressionante. Já se conheciam. Tem um menininho lá no hospital que está entre a vida e a morte. Problema no pulmão, problema no cérebro, que bateu com a cabeça. Enfim, está entre a vida e a morte. Mas eu posso ir, o pai e a mãe dele querem adotar ele imediatamente no hospital. Não tem nem nome. Então, naquele estado ali, foi interessante o amor de um ser humano, a capacidade de um amor. Todo o meu livramento de hoje até o que aconteceu hoje na minha vida, o que está acontecendo agora, e no passado, é tudo para um amor de um pai e de uma mãe. Isso é muito importante. O amor da família, Mônica. Então, Mônica, devido a isso, foi colocado frente a frente a pessoa do meu pai adotivo e a minha pessoa. Foi incrível. Meu pai contou para mim que eu tive muita curiosidade em saber o meu passado. Isso é uma coisa que a gente luta para saber, né? Aconteceu que eu me abracei no meu pai me pegou no colo. Isso é uma parte muito tocante mesmo. Me pegou no colo e dali eu não quis sair mais. Que lindo, porque Deus, na verdade, havia preparado aquilo ali para a sua existência e para os planos e propósitos do seu nascimento. Você não nasceu por acaso. Não. Eu não creio em acasos nas mãos do Senhor. Eu creio que tudo, para tudo, tanto que daqui a pouquinho a gente vai ver, é uma frase que eu coloquei, para tudo há um propósito debaixo do céu e acima da terra. E Deus ali estava desenhando a história da existência do Eliezer e tudo aquilo que Deus te havia depositado e que havia de revelar num futuro próximo na vida do Eliezer, né? Mas continua contando essa linda história para nós. Isso é verdade, Mônica, bem colocado. Tudo tem um propósito. Desde então, já fui adotado, minha mãe sem nenhuma experiência, uma surpresa. E até, sabe, o maravilhoso de tudo isso, acima do amor, não havia um preconceito nenhum. Porque, na verdade, muitos dizem que eu sou moreno, né? Mas meus pais são brancos, a família toda branca. Vamos colocar que praticamente meu pai é da família dos Vieira, né? Eu sou Souza, ele me deu o sobrenome, ambos, né? Souza Vieira é o meu sobrenome. E eu fui criado numa casa de brancos, né? Né? Vamos colocar no mundo que a gente vive hoje, de tanto preconceito, de tanto racismo, enfim, de todas as áreas. Um amor puro, verdadeiro, não se cria isso no ar. Em todas as áreas, no trabalho, em qualquer situação. Não tem cor e não tem etnia, ele é amor a despeito de qualquer coisa. Não tem cor, não tem beleza, não tem sistema, é o amor mesmo. Verdade. Por isso que Deus me deu para eles. Foi, na verdade, eu digo que foi um presente para ambos, né? Deles, para mim também. Quando eu vim morar, daí passou rapidamente, daí vou colocar ali uma criação abençoada dentro da palavra do Senhor.
Porque era um casal que servia ao Senhor, Era né? um casal que servia ao Senhor. Meu pai, 47 anos, faleceu, veio a morrer em 2011, servindo ao Senhor, sem falhar uma vez com Deus. Isso eu sei, porque ele foi... Se hoje eu sou um homem, vamos colocar, graças a Deus, foi porque ele me ensinou tudo, Mônica. Eu devo tanto a este homem que ele me ensinou, sabe, a constituir um lar. Um exemplo, a diferença, eu quero dizer você que está assistindo, a diferença de um pai numa família. A mãe é importante, mas o pai é fundamental. Ele personifica o próprio Senhor, né? Ele era um espelho. Hoje eu digo, tudo que eu coloco para minha família, graças a Deus, a esposa e a filha que Deus me deu, e meu filho que eu tenho em Rio Grande também, eu digo assim, tudo que eu falo é espelhado nele. Tudo que eu conto, as histórias, tudo é baseado no meu pai. Então ele foi um homem exemplar. Me criou com ele, minha mãe, dentro da casa do Senhor, me ensinando a palavra. E desde então, aos 7 anos, foi aí que aconteceu um milagre. O primeiro, fora os outros milagres de livramento de morte, enfim, constituição do lar. Deus me deu uma família abençoada. Só que não estava ainda concretizado ainda. Sim. Deus queria me levar além daí. Queria me abençoar, me honrar mais. Mesmo não entendendo, né? Não entendendo o que seria. Daí eu vim a receber uma profecia verdadeira aos 7 anos, que todos os instrumentos que eu colocasse a minha mão, eu iria tocar. Sem nenhuma aula, sem explicação, não tenho ideia. Eu sei que aos 7 anos eu recebi isso de uma irmã chamada irmã Vânia. É uma bênção. E ela contou para minha mãe. Me lembro como se fosse hoje, a minha mãe contou isso a vida inteira dela, e conta até hoje, que eis que este menino tocará todos os instrumentos que ele colocar à mão dele, para louvar ao Senhor. Porque, na verdade, você nasceu para a glória do Senhor, né? E Adorar. às vezes as pessoas podem dizer assim, mas ele nasceu com todas essas dificuldades, e você vem me dizer, Mônica, que com tudo isso, ele nasceu para a glória do Senhor. Eu tenho certeza absoluta disso. E no próximo bloco a gente vai continuar contando ainda, porque mesmo com todo esse contexto, que você foi para um lar de amor, que você foi para um lar de cuidado, uma família estruturada em Deus, você escreveu uma história de muita queda depois, né? Que você veio a entrar num universo das drogas, mas tudo isso colabora para o bem, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, né? É verdade. E a gente vai entender, então, um pouco mais a respeito dessa história do Eliezer. São só 30 segundinhos, Devocional Intimidade já volta. Eu sou livre pelo sangue